A paz, irmãos, eu quero aproveitar esse espaço para trazer algo que eu tenho refletido bastante nos últimos dias e que eu acho que é de extrema importância para a nossa caminhada, que é o porquê a gente tem encontrado tanta dificuldade para entender o tempo e os propósitos de Deus para cada um de nós. Isso me fez refletir muito e eu quero falar um pouco sobre a vida de Pedro. Pedro, quando ele foi encontrado por Jesus, ele era uma pessoa simples que não tinha nenhuma posse, nada de bens, nenhuma coisa que fosse algo de outro mundo. Talvez não fosse um homem instruído, mas era um homem que era muito capacitado naquilo que fazia, muito determinado. Pedro, ele era um dos pescadores que determinava o comércio local ali naquela época, né? Pedro, ele não conhecia Jesus, ele ouvia falar alguma coisa a respeito, mas Pedro, quando encontra com Jesus na beira do rio, ali do mar, né? Pedro, ele passava por um momento de crise, um momento de dificuldade financeira, um momento onde as coisas se fecham, as possibilidades se esgotam, e naquele cenário, a única coisa que você consegue enxergar são as dificuldades, são as lamentações, são as frustrações. Imagina você que quando você tem o domínio sobre algo, você não consegue exercer da melhor maneira. Uma série de coisas, uma série de pensamentos e atitudes negativas começam a tomar parte de você. E você começa a se sentir decepcionado, você começa a se sentir incapaz, você começa a refletir sobre o que você pode estar fazendo de errado. E muitas das vezes, em muitas das situações, talvez você não esteja nem fazendo nada errado, talvez seja apenas uma circunstância para que você possa entender que há uma oportunidade para você, que você tem uma escolha. Naquele momento, há duas possibilidades para Pedro. Ou ele se aproxima de Deus e daquilo que tudo que Deus quer fazer com ele vai ter um crescimento, ou ele se afasta daquilo que Deus está propondo a ele, daquilo que Deus tá desejando para ele naquele momento. E ele se afastaria da presença de Deus. Então note que Pedro, mesmo sem conhecer Jesus, mesmo sem ter profundo relacionamento com ele entende e estabelece com Jesus um princípio que para mim é extremamente importante nesse processo todo, que é a confiança. Muitas vezes você pode ter ouvido falar, é preciso confiar em Deus, é preciso, nesse momento, a única coisa que você pode fazer diante de uma dificuldade, de uma perda, de uma frustração, você ouvir que a única possibilidade que você tem é confiar em Deus. Mas como você pode confiar em alguém que você não conhece? Como você confia em alguém que você nunca viu? Como você confia em alguém que você, no máximo, possa ter ouvido falar? É nesse momento em que a confiança de Pedro nos inspira a entender que com Jesus a melhor opção é seguir o caminho. Imediatamente Pedro larga tudo que ele tem, Pedro abandona tudo que ele tinha domínio naquele lugar, as suas posses, o seu trabalho, enfim, e segue o ministério com Jesus. O texto está lá em Mateus 4, versículo 18 ao 20. Esse mesmo Pedro que abre mão de tudo que tinha para seguir com Jesus, passa por grandes momentos de altos e baixos. É o mesmo Pedro que em Mateus 14, 25 a 31 anda sobre as águas com Jesus diante de uma tempestade. Mas é também o mesmo Pedro que em Lucas 22, do 54 ao 62, nega Jesus no momento de dor. Nega Jesus no momento onde Jesus está sendo julgado, abandonado, traído. Esse Pedro nega Jesus 3 vezes. É engraçado e é preciso entender que nesse processo de tempo de Deus, o Deus vai trabalhando com a gente de diversas formas, diversas coisas, né? E o interessante é que as mudanças, elas são frequentes, elas são constantes na nossa vida nesse período. Se você tem vivido algo com Jesus, mas você percebe que não há mudanças em você, que não há mudanças, ou você já está num nível extremamente capacitado para ir morar com ele, ou então algo de errado. Não é possível que as coisas prossigam sem que haja mudanças nesse caminho. Note que nesse momento de dor, nesse momento onde Pedro nega Jesus, há sobre ele uma culpa, há sobre ele uma dificuldade, há sobre ele uma profunda tristeza. E talvez ele pensasse em voltar para os caminhos a qual ele já tivesse domínio. Muitas das vezes é assim também com a gente. Quando a gente se encontra num período de dificuldade, quando a gente acha que as coisas não vão valer a pena mais, é muito comum
que a gente pense em voltar para aquilo que a gente tem controle, porque é muito mais fácil ao homem, na sua origem, né, na sua constituição, desde o início da criação, buscar aquilo que é fácil, aquilo que ele tem o domínio. Em Gênesis 1, versículo 26 ao 30, quando Deus faz o homem, a gente tem ali que Deus ele elege sobre o homem a capacidade de domínio. Deus elege ali sobre o homem a capacidade de controlar e de governar as situações, as coisas e até mesmo as outras partes da criação de Deus. Então eu percebo que isso é algo natural, né, da essência da humanidade. Mas nesse momento, qual que é a sua escolha? Você vai decidir seguir com Jesus ou você vai se afastar buscando o autocontrole, buscando o controle que você possa ter? Esse mesmo Jesus, ele permite uma nova chance para todo mundo. E é engraçado porque no livro de João, no capítulo 21, versículo do 15 ao 19, Jesus aparece depois da ressurreição aos discípulos. E ao mesmo Pedro que havia negado ele 3 vezes, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. É como se para cada vez que Pedro tivesse negado a Jesus, o próprio Jesus, com aquela pergunta, ele trouxesse uma sentença de perdão para Pedro. Ali Jesus ele cura, ali Jesus ele trata, ali Jesus ele coloca Pedro no lugar onde Pedro quer estar. Isso quer dizer isso quer trazer o princípio de restauração da identidade de Pedro. Ali Jesus ele está preocupado em restaurar aquele que Pedro não sabia que era, talvez. E esse talvez seja um problema que acontece comigo ou com você, porque muitas das vezes, quando nós estamos num processo, nós queremos achar um caminho que a gente viu que deu certo, a gente quer entender uns processos que a gente viu na vida de alguém, referências que a gente tem, que a gente acredite que seja também valioso para nós, mas eu me lembro de um determinado momento da minha vida em que eu me encontrei numa crise de identidade e eu perguntava para Deus, eu cobrava a Deus porque tantos sonhos meus tinham dado errado. E naquele momento Deus me disse o seguinte: eu não posso abençoar quem você quer ser, porque eu já abençoei quem eu te fiz a ser. Nesse momento eu comecei a entender que Deus tinha me feito para algo, Deus tinha me feito com um propósito específico. E é nesse momento em que a nossa identidade ela é restaurada. É nesse momento em que nós tomamos conhecimento de quem nós somos para Deus. E é nesse momento em que nós temos que assumir quem também nós somos para Deus. Esse processo ele vai se afunilando e é nesse momento que a gente começa a alinhar o tempo de Deus com os nossos sonhos, com as nossas vontades, com as vontades de Deus, com aquilo que nos serve, com aquilo que não nos serve. É nesse momento onde há uma separação daquilo que é o joio e o trigo, como assim diz na palavra também. É engraçado que quando a gente entende a nossa identidade, quando a gente entende o nosso propósito, a gente começa a caminhar de uma maneira verdadeira e intensa com Jesus. E assim é também no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 37 ao 41, quando Pedro, o mesmo Pedro que havia negado Jesus e que também havia sido perdoado, que havia sido restituído na sua identidade, esse mesmo Pedro ele começa a servir, ele começa a viver o próprio ministério. E ele começa nesse capítulo aqui, fala de um momento onde Pedro ele prega para um povo, há um batismo do Espírito Santo. E nesse momento Pedro ele batiza ali mais de 3.000 pessoas. Isso é impressionante porque só quando você restaura a sua identidade, só quando você entende quem você é para Deus, que você é capaz de fazer coisas em nome de Deus, que você é capaz de viver a plenitude daquilo que Deus fez para você viver. Eu não sei o que é, mas só você vai saber, porque é algo que Deus não pode revelar para outra pessoa, mas somente para você. Há uma série de questões sendo envolvidas hoje nas doenças da alma, sendo faladas e sendo tratadas. A depressão, o pânico, o medo, ansiedade, enfim, uma série de coisas. E eu percebo que os impactos disso traz muita consequência nos dias atuais. E quando a gente tem a nossa identidade restaurada, a gente consegue olhar para o nosso excesso de passado e entender que nosso Deus é um Deus que já fez muitas coisas.
quando a gente começa a olhar para o nosso excesso do presente, que a gente começa a entender que estamos com uma quantidade excessiva de carga que não precisamos, a gente consegue entender que o nosso Deus ele é real e que ele ainda faz muitas coisas. Assim como nós também enxergamos o nosso futuro e aquilo nos traz uma pressão, aquilo nos traz uma ansiedade, aquilo nos traz uma dificuldade, nós conseguimos enxergar que o nosso Deus ele é o Deus que ainda vai fazer muitas coisas também. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 22, os versículos 13 e 14, que ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Então não há nada que a gente possa viver que a gente não encontre em Jesus a solução, que nós não encontremos em Jesus o modelo, que nós não encontramos em Jesus o princípio, o meio e o fim. Para finalizar, Provérbios capítulo 8, versículo 35 e 36 diz: Pois todo aquele que me encontra a vida, e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Que o Espírito Santo possa encontrar você onde você quer que esteja. E que você possa encontrar meios de ter esse contato com Jesus, de ter sua identidade restaurada, de ter no Senhor o entendimento de que Ele era, que Ele é e que Ele há de ser, que Ele sempre será. Se você tem passado por algum desses problemas, tanto de identidade, quanto de depressão, pânico, ansiedade ou qualquer outro problema, eu deixo embaixo aqui abertas as minhas redes sociais para que você possa ter, para que você saiba que aqui você tem alguém que quer orar por você, que quer estar junto, que quer te ajudar, alguém que já passou por isso também e que teve a misericórdia e a graça de Deus ao seu favor, tá bom? Que Deus abençoe, fica na paz com o amor de Cristo.